Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde aos nossos internautas. Hoje estamos chegando no final de janeiro, acredite ou não, né? Passou assim rapidinho. Semana passada nós estávamos ainda falando de ano novo, planos novos, né? Ouvimos com o seu Carlos aqui que todo dia é dia de começar, é dia de refazer as nossas metas. Todo dia é um ano novo que está começando. E hoje fica aqui o nosso convite ao estudo, que conosco aqui sempre é tempo de começar, né? Não tem essa de já estamos no meio de janeiro, final de janeiro, mas estamos sempre começando um estudo novo, estamos sempre tentando nos entender melhor, nos conhecer melhor, né? E esse estudo foi baseado nesse livro de Francisco Cândido Xavier. Nós temos aqui na livraria, não é, Marissa? Palavras de Vida Eterna. E são capítulos curtos, estudos do Evangelho, todos eles baseados, se vocês já viram Pai Nosso, Fonte Viva, eles todos os textos começam com um versículozinho do Evangelho, não é? E esse não é diferente, está lá no capítulo 122, é sobre uma carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, de Simão Pedro, em que ele vai dizer, lá no versículo 5, acrescentai a vossa fé a virtude, e a sua virtude acrescenta a ciência. E aí, logo, a gente já lembra de Kardec, não é? Com a fé raciocinada dele, que essa fé que ela enfrenta em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer questionamento, a certeza de que existe uma lei, quando nós estamos seguindo a lei natural, não é? Se eu deixar que isso aqui, derrubar isso daqui, eu sei que a lei da gravidade vai funcionar, isso vai cair, não é verdade? E nós estamos nesse processo de aprender que essa lei divina de amor existe em todo o universo, que constrói tudo. Bom, Emmanuel vai continuar no estudo desse versículo, ele vai dizer assim: muitos possuíam a fé, mas a bondade lhes desertou os corações. Aí lembra do patinho feio? Quando a gente fazia, né, o bullying que a gente fazia com as pessoas, não faz mais, né? Mas a gente deixava sempre um isolado. Chegamos a erguer suplícios por causa do nosso egoísmo, por crermos que aquilo que nós acreditamos é melhor do que o outro acredita, né? Por pensarmos que o nosso Deus, a fé no nosso Deus, o nosso Deus é melhor do que o seu, então podíamos ir ali e tirar tudo que era seu. Ergueram suplícios a quem não comungasse o seu modo de sentir e de ser. A gente não faz mais quase isso, não é? Até chegarmos ao ponto em que vamos descobrir que a alma não tem cor. Somos todos filhos do mesmo Pai. Para chegar ao próximo ponto, que a alma provavelmente tem todas as cores, não é mesmo? Somos cores de todos os matizes, diferenças de ideias, diferenças de crenças, diferenças de habilidades, de capacidades, mas que, no fundo, nos faz essa família que é capaz de produzir tanto, que é capaz de fazer tanto, de evoluir tão rápido, né? Uns na tecnologia, outros na ciência, outros na religião, mas quando nós conseguirmos perceber que essa lei maior está em tudo e em todos, em que não existe um melhor e um pior, mas que existem diferenças que vão se complementando, né? E complexidades da vida que vão fazendo a gente procurar novas soluções, sem exclusão, aí nós vamos conseguir, talvez, dar saltos maiores, não é? E Emmanuel vai continuar dizendo assim, que muitos evidenciaram a bondade. Chegamos, sim, a crescer um pouco, ficamos melhorzinhos, não é? Começamos a desenvolver a nossa compreensão fraternal. Mas, como faltou educação, lhes escasseou, né? A educação lhes escasseou nos espíritos, caímos em enganos,
favorecendo a tirania e a escravidão. Mas isso também já passou, não é? A escravidão já acabou no século passado. Então, para nossa surpresa, nós vemos uma notícia de novembro de 2018, né, em que existe uma exploração ilegal de diamantes com crianças menores de 12 anos que praticamente não recebem nada para trabalhar. Nós denotávamos obediência a Deus, sim, ao nosso Deus, aquele que nós creíamos que era o maior, não é? Obediência a Deus em generosidade, mas nós nos comprazíamos na ignorância dos outros. Por quê? Quando as massas são ignorantes, aqueles que têm o poder e o conhecimento manipulam melhor, não é mesmo? Aí vem essa chargezinha aqui, que eu achei muito interessante. Está o gato lá falando para o rato em cima do telhado, olha, essa aqui é a lei do mais forte, é a lei da selva. Aí o telhado cai, né, um buraco ali, e o gato cai, e o rato diz assim, essa é a lei da gravidade. Mas se nós percebemos que essa lei da gravidade também faz parte da lei divina, né? Essa lei do amor que está em todos, atraindo a todos, não importa o que nós façamos, não importa o quanto nós nos distanciemos, essa força vai estar sempre nos puxando para Ele, de volta a casa. Né? Mas nós continuamos ainda com o nosso aprendizado, as nossas dúvidas e os nossas disputas, não é, conosco mesmo. E, às vezes, a gente tem essa alicerce, essa fé na bondade, mas que alicercemos para que ela não se transforme num fanatismo. Não é? Ele lá todo nervoso, porque você não vai me escutar, você não vai ouvir meus argumentos, isso é fanatismo da sua parte. Mas a minha força em querer impor as minhas vontades, os meus desejos e as minhas crenças, isso não é. É preciso coroar, né? Vocês estão vendo que é um monte de passinhos. Emmanuel não dá lição assim fácil não para a gente. Além de tudo isso, é preciso coroar a fé e a bondade com a luz de conhecimento edificante. E lembra que nós começamos com o versículo de Simão Pedro, na mesma carta, na mesma epístola. Lá no capítulo 3, ele vai dizer assim: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Antes crescei no conhecimento daquilo que Ele fez, da mensagem, do exemplo que Ele deixou. Né? É isso que nós estamos tentando aprender. O Salvador nos chegou aqui para tirar de nós o nosso pecado, mas para deixar para nós um caminho para que nós possamos, nós mesmos, consertar aquilo que nós desarranjamos, né? Reharmonizar aquilo que nós desarmonizamos. Tá? Bom, esse conhecimento edificante a gente consegue como? Estudando, não é? Vem aí o convite ao estudo. E ele vai dizer assim para a gente: todos precisamos esperar no infinito amor. E esse esperar, gente, não é esperar sentadinho cair do céu. É esperar de esperança, de não perder a esperança no infinito amor. Mas será justo aprender como fazer isso, como ter essa esperança. Todos devemos ser bons, sim, mas é indispensável saber para quê. Não é? É isso que o estudo vai trazer para a gente. Então, a gente está aqui há anos estudando. O estudo faz de nós pessoas boas? Nós fazemos de nós pessoas boas. Né? Agora, o estudo vai mostrar para a gente como e para quê. E o próprio Emmanuel, no Ceifa de Luz, vai nos dizer que não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus. Não somos nós que criamos as possibilidades. As possibilidades já estão aí. Mas o trabalho, sim. O trabalho de aproveitar essa possibilidade, de fazer o melhor dela para o nosso próprio crescimento.
confiar, realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem demanda discernir. Como é que a gente vai discernir se a gente não sabe? Se a gente não entendeu? Se a gente não compreendeu? Se a gente não tem nem ideia do que é? Por isso que ficou aí o caminho a seguir. Não foi assim? Aí lá no capítulo 179 desse mesmo livro, ele vai dizer assim, ó, o capítulo se chama Discernir e Corrigir. Ele está falando aqui que a gente precisa discernir, não é? E ele vai dizer assim: com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Isso foi dito por Jesus, está lá em Mateus. Mas quando Emmanuel nos conta a história, ele vai dizer assim: olha, você vê um companheiro que não está agindo bem, não é? Aí você vai lá e comenta a posição dele. A gente quase não faz isso, não é? Fofoca, maledicência, a gente não faz mais. Mas a gente comenta os erros, comenta as quedas, não é mesmo? Mas aí ele vai dizer assim: se nós entrarmos em nosso discernimento, né, dentro de nós mesmos, talvez, se nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, tudo o que ela passou, com os seus valores, com o seu conhecimento, com a sua capacidade, talvez nós fizéssemos o mesmo ou até pior. Então, pensando bem, a gente não consegue avaliar as causas que levam as pessoas a agir assim ou assado. Não é verdade? Mas ele diz assim: se você já tem a capacidade de discernir que aquela pessoa não está fazendo bem, é porque você pode ajudar. É porque você já tem capacidade de colaborar com essa pessoa. Ele diz assim: se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque, de um modo ou de outro, já podemos auxiliar. Emmanuel. Aí veio o Caminho, Verdade e Vida, outro livro de Emmanuel. Começa com Pedro também, Simão Pedro. Isso é na sua primeira epístola. E qual é aquele que vos fará mal, se fores zelosos do bem? O capítulo se chama Zelosos do Bem. Ele vai explicar para a gente assim, ó, que o problema está na necessidade de entendimento. Onde é que a gente vai conseguir entendimento? No estudo, não é? Ainda somos incapazes de examinar todos os lados da questão. Aí eu lembrei de uma historinha, de um conto hindu, em que são 7 cegos. E 6 cegos estão sempre discutindo que são os melhores, que eles sabem tudo, que eles são sábios. Aí o 7º se frustra com tudo isso e ele sai, vai para uma caverna. No dia seguinte, aparece um vendedor montado num elefante. Aí os 6 cegos vão lá ver apalpar o animal. Eles nunca tinham visto um elefante na vida. Bom, um chega lá na tromba e fala assim, vai descrever, vai falar, esse animal é como se fosse uma cobra sem dentes. O outro vai apalpar as orelhas e fala, não, esse animal é uma coisa assim, toda, ele parece uma cortina, assim, se balança todo. O outro pega a pata e fala, gente, vocês estão malucos, isso daqui é uma coisa dura, é uma musculatura assim, eu não consigo nem apertar. Aí o outro pega o rabo e fala, gente, vocês não estão entendendo nada, vocês não estão vendo nada, estão vendo tudo errado. Isso aqui é uma coisa enorme, super forte, mas que tem uma cordinha pendurada, que eu posso até me pendurar nele e não cai. Aí o 7º, que estava ali só olhando, ele pede para uma criança que estava com ele descrever o que estava acontecendo. Aí ele fala, não, está cada um pegando um pedaço do bicho, mas estão todos certos. Aí ele vai dizer, olha,
todo mundo está todo mundo certo, não é assim que os homens se comportam perante a verdade. A gente se comporta assim perante a verdade. Pegam apenas numa parte, pensam que é o todo e continuam sem entender nada. Né? Cada um com o seu pedacinho da verdade. Bom, os melindres, as falsas necessidades, os preconceitos causam uma cegueira em nós. E ele vai dizer que os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É aqui, é agora. Temos que trabalhar, gente, não tem jeito. Se é para a gente sair dessa cegueira espiritual. Né? De pegar só aquela pontinha da verdade e pensar que estamos lá. Bom, os que alcançam a compreensão legítima não podem temer o mal. Então, se através do estudo do autoconhecimento, de encontrarmos a nós mesmos, e nesse processo aprendemos a agir no bem, não há mal que nos atinja. De volta lá para Allan Kardec, lá no primeiro slide, lembram da fé? Ele vai dizer, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Não ir nessa fé cega, acreditando sem ter um fundamento, sem ter um conhecimento, sem ter experiência. Né? E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E essa compreensão a gente vai, escuta um pouquinho, vai e faz. Vê se dá certo. Escuta outro pouquinho, né? Vamos lá, até completar o elefante inteiro. E Emmanuel vai continuar assim, para os que encontraram em si próprios o prazer, a alegria de servir, quando a gente faz aquilo pelo outro, feliz de estar ali, não é? Feliz de poder fazer alguma coisa que seja importante para o outro, sem perguntar, sem questionar, sem saber se é importante ou não. Ninguém mandou ninguém está aqui para colher. Nós só estamos aqui para plantar. Né? A colheita é de Deus. A gente vai lá e planta uma sementinha. Aí, quando dá alguma coisa, a gente já está feliz assim, nesse momento de felicidade de servir, se acontece alguma coisa de errado no caminho, né? E acontece, não é que vai deixar de acontecer. As provas, as enfermidades e obstáculos são simplesmente uma nova decisão. Está lá um recadinho de Deus, olha, nós vamos mudar. Porque agora existe uma forma mais rápida, mais fácil, mais efetiva para você chegar na sua vida maior. Só que a gente fica nessa relutância, porque dói mudar, né? Dói sair da nossa zona de conforto, lógico, sempre. Mas a hora que a gente sai, né? Ele está lá, aquele recadinho, olha, espera só um pouquinho, caminha só mais um passo a mais e você vai entender que foi para melhor, que foi o melhor que podia acontecer. Né? Então, estamos em janeiro, começamos as nossas aulas faz bem pouquinho tempo. Né? Aliás, não importa quanto tempo a gente esteja aqui, se foi anos, se foi dias, mas é sempre tempo de a gente começar. Nós nos divertimos, nós fazemos amizades que são extremamente importantes na nossa caminhada, porque às vezes você está assim, triste, você está num momento em que, né, naqueles momentos em que Deus manda um recadinho, aí vem alguém do seu lado e fala assim, não, vamos lá, a gente está junto, vamos lá que vai dar tudo certo. Né? Gostoso a gente, às vezes, está tão perdido, sozinho, pensando que está só no mundo, e vem alguém do seu lado e fala, não, vai dar tudo certo. Está tudo sob controle.
E vem Einstein para dizer para a gente que, no meio de qualquer dificuldade, está ali uma oportunidade. Então, uma oportunidade de servir, uma oportunidade de crescer. A gente vai encontrar algum caminho por cima, pelo lado, por baixo, cavando túnel, a gente cava junto, né? Mas é muito mais gostoso quando a gente faz isso junto, é muito mais gostoso quando a gente sabe que pode contar um com o outro. Não importa onde a gente está, se está no Brasil, se estamos perto, se estamos longe, estamos aprendendo que a distância não existe para nós, né? Uma vez que o amor é implantado, você ama através dos universos. Isso não tem tempo nem distância, né? Então é isso, gente. Vamos juntos, né? Venham conosco. Estamos aqui praticamente a semana inteira. Não tem, se você falar que não tem hora, não tem dia, nós estamos aqui quarta, quinta, sábado, domingo, e nessa jornada é sempre mais gostoso juntos, tá? Muita paz para vocês. Tem inglês, nós estamos fazendo o curso dos livros, tem de domingo, estudando Espiritismo em inglês, e aos poucos nós vamos crescendo juntos, certo? Gente, muita paz para vocês, obrigada, uma boa noite, e às 8 horas temos a nossa aula.